Você ouviu falar sobre uma PEC que trata da jornada 6 por 1, 6 dias de trabalho por um dia de descanso. Isso tomou uns assuntos no Twitter e nas redes sociais, quase como uma onda da população pedindo pelo fim da jornada 6 por 1. Mas isso resolve os problemas do trabalhador? Isso resolve os problemas do Brasil? Isso melhora as condições de trabalho? A PEC realmente quer acabar com a jornada 6 por 1? O que trata o texto? Você leu o texto? Pois é. Tem muita informação que precisa ser esclarecida sobre esse assunto, que tem muita gente falando e pouca gente se aprofundando, e principalmente que foi abocanhado pela esquerda. A deputada psolenta, que era vereadora aqui em São Paulo, Érica Hilton, foi a autora da proposta, que ganhou logo o endosso do PT e de todo o establishment. Todo o sistema de imprensa passou a utilizar a PEC da Érica Hilton para, de alguma maneira, perseguir parlamentares de direita que, naturalmente, eram contra mais uma regulamentação trabalhista. A gente tem que partir do seguinte princípio. A jornada de trabalho, a escala de trabalho, do jeito que acontece hoje no Brasil, ela é determinada pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista, que estabelece os parâmetros, os limites para a jornada de trabalho. Hoje a jornada não pode extrapolar 8 horas diárias e 44 semanais, sendo necessário um DSR, um descanso semanal remunerado, que preferencialmente caia uma vez por mês aos domingos. Aí que se cria a jornada 6 por 1, porque você pode trabalhar 6 dias na semana desde que descanse um. É isso que estabelece a legislação trabalhista. Aonde reside o problema? A Érica Hilton problematizou uma situação que é a jornada 6 por 1, porque o brasileiro não teria direito a descanso. Só que muita gente imaginou então que ela estivesse apoiando a criação da jornada 5 por 2, ou seja, que você trabalhasse 5 dias na semana e descansasse 2, preferencialmente aos sábados e domingos. Mas não é isso que diz o texto da PEC. O texto da PEC fala uma coisa muito diferente. Você chegou a ler? Então, vamos ler junto. E aqui nós temos a proposta de emenda à Constituição apresentada pela Érica Hilton. Diz o seguinte, artigo 1º. O inciso 13 do artigo 7º passam a vigorar com a seguinte redação. Quer dizer o quê? Que vai dar nova redação ao inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. E qual é a nova redação? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A grande verdade é que até mesmo a esquerda sabe que essa proposta, essa PEC da Érica Hilton é irreal. A advogada Maria Lúcia Benhame define a PEC como inviável e ainda pontua. A justificativa da proposta, segundo a atual adoção da redução da jornada de trabalho, sem redução dos salários, impulsionaria a economia brasileira e a redução das desigualdades é uma conta de padeiro que não é real. Sabe quem disse? A advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame. Assim como a mesma advogada disse, nenhuma redução de jornada gera emprego por si só. Em 86, a jornada no Brasil era de 48 horas semanais e a taxa de desemprego por volta de 3%. Em 1988, a taxa de desemprego era de um pouco mais, 4%. Em 89, um pouco menos de 4%. Se a redução da jornada gerasse emprego, em novembro de 88, a redução da taxa de desemprego deveria ser visível, pois mais de 10% dos trabalhadores seriam necessários se você usasse esse raciocínio simplista de reduzir a jornada e gerar novos postos de trabalho. Um baita argumento dessa advogada. A questão é a seguinte, a proposta da Érica Hilton, ela é irreal, ela é inadmissível. Ela não está falando, olha só, vamos folgar 2 dias na semana. Não, ela está dizendo o seguinte, olha que absurdo, tenta fazer a conta comigo. Você vai trabalhar no máximo 8 horas diárias. Se você trabalha 8 horas por dia e 4 dias por semana, que é o limite estabelecido pela Érica Hilton, 4 vezes 8 dá 32. Só que no máximo você pode trabalhar 36 horas semanais. Se o limite semanal é 36, mas você pode trabalhar 8 por dia, é impensável. Ah, mas aí você compensa e paga a hora extra a partir de qual? Ela cria ainda uma celeuma jurídica porque o texto ele é inadequado sob a adequação técnica da norma, a aplicabilidade da mesma. Simplesmente não há fundamento. Mas ainda que fosse adequado e a Érica Hilton estivesse falando que você pode trabalhar no máximo 4 dias por semana, 8 horas diárias e 32 horas semanais, que seria o limite dentro da adequação da norma, ainda assim é completamente impensável. Porque existe um outro parâmetro que é justamente os custos do empregador. Se você reduz a jornada de 6 dias por semana para 4, o que você tem que fazer?
contratar mais gente. Só que você, empregador, está achando que vai ganhar o mesmo salário? Não vai, porque o salário é pautado justamente na tua carga horária. Ou seja, o seu salário seria reduzido para que o empregador contratasse mais um. Sabe o que é isso? Socialismo com o teu dinheiro. Porque você vai pegar o teu salário e dar para um outro funcionário. Você topa? Você diminui sua jornada pela metade, pega a metade do teu salário e dá para o coleguinha? Vai fechar a conta na sua casa? Seu aluguel vai ser pago? Você vai conseguir comprar a cesta básica no fim do mês? Eu imagino que não. E eu imagino que você prefira trabalhar do que fazer essa conta burra que a Erika Hilton propõe. Só que a conta é pior. Porque não é somente o salário nominal. Você sabe muito bem que quando você paga o seu salário, tem encargos que vêm junto deles. Você paga INSS, tem a contribuição de FGTS, tem os impostos que são dados ao empregador por conta do trabalhador, que quase dobram o salário. Ou seja, se ele tem que reduzir a tua jornada de trabalho para reduzir pela metade o teu salário para contratar um coleguinha para trabalhar com você, ele vai pagar impostos sobre o salário do coleguinha, que são mais caros do que a redução dada pelo salário. Ou seja, o empregador vai pagar mais imposto. O bolso do Lula e as festas da Janja passam a ser custeadas com esses impostos. Incrível, né? No final das contas, o produto final, que é aquele dado pela operação onde você é remunerado, se torna mais caro. Porque o custo de produção, que inclui a mão de obra, se torna mais caro. E naturalmente isso gera o quê? Inflação. Se gera inflação, a diminuição do poder de compra do senhor, que teve a jornada de trabalho reduzida e por conta de tudo isso, o seu salário também foi reduzido. Ou seja, a cesta básica, a picanhinha, a cervejinha do churrasquinho vai ficar tudo mais caro. E no final do dia, você vai poder comprar menos porque você vai estar ganhando menos. E não vai poder trabalhar porque o Lula proíbe. Então você vai pegar a tua jornada que caiu para 4 dias por semana e vai ter que arrumar um bico nos outros 3 para ganhar o que você ganhava antes trabalhando 6 dias por semana. Incrível, não é? Essa é a conta de padeiro que a Erika Hilton fez, desmistificada, que te traz um problema imenso para a sua vida. Acontece que no meio disso tudo, eu vi que isso era uma barbaridade, porque a gente tem a Erika Hilton querendo legislar em causa trabalhista. E vamos concordar? Vamos concordar, se a norma trabalhista fosse bom, não estava cheio de brasileiro querendo entrar ilegal nos Estados Unidos para trabalhar sem lei trabalhista lá. É um bom argumento de padeiro também, mas está embasado na realidade. Os caras fogem do Brasil para trabalhar para um caramba nos Estados Unidos porque preferem não ter lei trabalhista lá, mas botar todo o dinheiro no bolso. Eu te faço uma pergunta. Você preferiria pegar o seu salário, mais o desconto do INSS, mais o desconto do FGTS, mais os encargos e botar no teu bolso ou ficar pagando para o governo? Olha o teu olerite, pega lá, vê os encargos, INSS. Toda vez que você pega um olerite, você olha ali, você fica puto da vida, porque é imposto. Eu tenho funcionário que trabalha para mim. Eu olho a olerite deles, eu fico com dó dos caras. Porque eu falo, olha o que eu estou deixando de pagar direto para o meu funcionário para pagar imposto. Dá dó das pessoas, porque você está dando na mão do governo e você sabe que não volta. É injusto, é desleal. E para você de direita, você conservador que está assistindo esse vídeo, quer entender como essa picuinha toda começou? Porque é um projeto que não vai ser aprovado, ainda mais da Erika Hilton. Começou com esse cara aqui, ó. O influencer pela redução da jornada surpreende PSOL e é eleito vereador no Rio. O cara chama Rick Azevedo e ele tem um movimento chamado VAT, Vai Além do Trabalho. Ele é lá do Rio de Janeiro e quer que as pessoas fiquem mais em casa e diminuam a jornada de trabalho. O que o tal do Rick quer é estabelecer uma escala 4x3, 4 dias trabalhados versus 3 de folga, ou seja, na prática, todos os setores teriam uma redução de jornada de aproximadamente 18%. Mas aí a Erika Hilton, oportunista que é, pegou, viu que o cara ganhou a eleição e tinha uma bola quicando ali, que era justamente essa pauta, ela foi lá, agarrou essa bola que estava quicando e apresentou a PEC, roubando para si a pauta do coleguinha psolento. E não dá para esperar que essa gente que vive falando que odeia a classe média e quer acabar com o empreendedor, falando em normas que beneficiem o empreendedor. E é engraçado que é justamente no mesmo momento que o Lula fala que vai trabalhar para o empreendedor. Como? Atrapalhando ele empreender, porque é assim que a esquerda funciona. E aí vale lembrar o que o Boulos falou. Boulos disse, empresário não pode só arrancar o couro do trabalhador, tem que ter contrapartida. E a contrapartida que eles fazem é acabar com o seu emprego, com o seu salário e aumentar a inflação. Incrível, né? Resumindo, o cara quer estabelecer uma prática convencional na Europa que não veio por força de lei e empurrar a goela abaixo na Constituição Federal aqui no Brasil, o que simplesmente não funciona. O que o Brasil tem que entender, o brasileiro precisa entender, é que o Brasil já é um dos piores países do mundo em índice de liberdade econômica.
E esse tipo de proposta somente vai piorar a condição do país. A condição de trabalho do brasileiro, a bufunfa do brasileiro só é curta e a condição é ruim porque não há liberdade para empreender. Então falta oferta e postos de trabalho e as pessoas não têm um ambiente adequado para adquirir essas oportunidades de emprego. Por isso que o Brasil é o 124º país no índice de liberdade econômica, o que é uma patuscada. Inclusive, para e pensa, sabe o Peçanha, aquele funcionário público que está com um carimbo e uma péssima vontade de atender fazendo assim, ó, na prefeitura? Pois é, esse cara vai trabalhar 4 vezes por semana, o sindicato vai se arranjar e ele vai ganhar a mesma coisa. Aí você vai no banco, tem aquela tia lá no banco, sentada assim com o carimbo assim na mão, ó. Não empresta o dinheiro. Pois é, ela também vai trabalhar 4 vezes por semana, porque é o que diz essa lei, e vai te lascar, entendeu? E sabe quem vai se lascar também? O dono do mercadinho, que tem 2 funcionários, e por conta dessa lei vai acabar fechando o mercadinho. Assim como muitas pessoas fizeram a conta e viram que se torna inviável a atividade empresarial. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que eu lasquei meu carimbo. Eles não podem o mercadinho. Cara, já era. Quebrou o carimbo. Não vai fazer. Ainda carimbei meu dedo. Ah, salvei o carimbo. Só para você ter uma ideia de como funciona a composição do salário, no Brasil o salário mínimo é R$ 1.412. A contribuição previdenciária, aquela do INSS, que os mais antigos chamam de NPS, é de 8% a 11%. O imposto de renda que você paga é de 7,5% a 27,5% para quem recebe acima de R$ 1.900. A contribuição sindical, que se o trabalhador não quiser, ele precisa se deslocar todo mês até o sindicato e ficar na fila solicitando para que não seja cobrado, é de um dia de trabalho. E o FGTS é de 8% do salário. O Vale Transporte desconta 6% do teu salário. E o Vale Refeição pode descontar até 20% do valor entregue. Ou seja, o seu salário já vai sendo esquartejado por conta dos grandes direitos trabalhistas criados pela legislação. Seria muito mais adequado se você pudesse negociar isso no momento do contrato do que ficar esperando um burocrata chamado Érica Hilton apresentar uma norma para te criar um benefício. A grande verdade é que o mais próximo que o Brasil chegou de ter uma liberdade negocial entre empregador e empregado foi na gestão Bolsonaro, com a carteira verde e amarela do ministro Paulo Guedes, que infelizmente não é mais nosso ministro. E você quer um exemplo de como essa legislação é ruim? É o caso das domésticas. Criou-se uma legislação para as domésticas. Ah, vai ser uma grande revolução. Olha que incrível, informalidade cresce após 10 anos da lei. E eu falei isso há 10 anos atrás, em 2014, que a PEC das domésticas ia atrapalhar os postos de trabalho das empregadas domésticas, e acabar levando elas a fazer serviço de faxina e perdendo o emprego fixo. E a gente tem a queda significativa na contratação de empregadas domésticas, porque o custo da operação se tornou excessivo justamente pelos direitos que são dados, que na verdade só são impostos pagos para o governo. E aí, olha que incrível. De repente, todo mundo que fala contra essa desgraça dessa PEC passou a ser cancelado. Olha o irmão da Jade Picon, o tal do Léo Picon. Saiu até no Metrópolis, olha lá. Irmão de Jade Picon critica fim da escala 6x1, é detonado e se irrita. Ele disse o óbvio, ele falou o óbvio assim, ó. Qualquer pessoa com 2 neurônios vai pensar. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim, se tornam piores para a população. O mercado de trabalho ajustaria isso com redução de salários, informalização do mercado de trabalho ou redução de atendimento aos clientes. E está sendo cancelado por isso. E aí tem um tal de Pop Time, que não quer que ninguém saiba que é uma das páginas da tal da máfia do Dendê, o tal do MyDate, que é um grande especialista em fake news, publicou que eu tripliquei meu patrimônio em 4 anos. Olha que incrível, eu tripliquei o meu patrimônio em 4 anos. Eu aumentei meu patrimônio em aproximadamente 300 e poucos, 400 mil reais, uma coisa assim. Eu sou advogado, eu tenho uma empresa pujante, eu tenho um monte de processo que eu advogo, eu ganhei ação. E o grande acréscimo do meu patrimônio foram algumas cartas de consórcio e investimentos que eu fiz. O que tem de errado nisso? Só que, mesmo que eu tivesse economizado o valor, isso que é o mais incrível, o meu acréscimo patrimonial não significa metade do meu salário. E eu ainda tenho outra profissão. Você acha que eu sou político profissional? Eu sou advogado, tenho escritório de advocacia. Então, esse tipo de crítica que a Mind8 fez aqui, ou melhor, que o Pop Time fez contra mim, só mostra a teoria de cancelamento.
Eu não estou nem aí. Eu trabalho todo dia justamente para prosperar. E diferente da esquerda, eu quero que você prospere. Eu quero que você fique muito rico. Eu quero que as pessoas fiquem ricas a ponto de comprar o carro que quiser, viajar para onde quiser, morar onde quiser. Sabe aquele papo? Ter liberdade financeira, liberdade geográfica, ter liberdade de verdade. E eu quero que as pessoas tenham plenitude dessa liberdade. E esse tipo de matéria, dizendo que eu enriqueci, sinceramente, não me irrita e nem me incomoda. Porque eu espero enriquecer muito mais. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para que você enriqueça. Eu quero que você seja próspero. Eu quero que as pessoas tenham pujança, que elas consigam empreender, que elas consigam prosperar. E é justamente podendo empreender que vão fazer isso. Porque eu comecei lá atrás, numa loja de 1,99, que experimentava justamente os problemas diários que todo empreendedor experimenta. Eu senti na pele o que a dificuldade que é fechar a conta no fim do mês. Eu já fui funcionário e já fui empreendedor. Eu já tive dos dois lados da balança e eu entendo a dificuldade dos dois lados. E para quem costuma falar, eu trabalhava 7 dias por semana assim e continuo trabalhando, sem parar. 7 dias por semana, todas as semanas, 30 dias por mês. E é assim que segue a vida. Porque eu escolhi isso. Porque para mim faz sentido e porque quem tem um empreendimento, quem tem um comércio, com certeza faz isso. Eu volto a dizer, se o emprego não está bom, eu quero que as pessoas criem meios para arrecadar recursos e trocar de emprego. Agora, se reduzirem o seu salário pela metade para que a conta consiga fechar, você vai conseguir oferir riqueza suficiente para mudar de emprego e prosperar? Eu tenho certeza que não. E é justamente por conta disso que não dá para ser aprovada a PEC da Erika Hilton. Só que a Erika Hilton ela nunca trabalhou na vida. O emprego dela foi ser vereadora em São Paulo, depois virou deputada federal e está aí esculhambando a vida de todo mundo. Vai perguntar para ela onde ela empreendeu. Vai perguntar para ela qual foi o comércio que ela tocou, se tocou um mercadinho, se ela abriu um salão de cabeleireiro, sei lá. Vai perguntar para ela se ela já ganhou dinheiro alguma vez na vida sem ser político. Porque eu toco a minha vida sendo advogado, não necessariamente sendo político. Então, naturalmente, existe uma diferença entre ambos. Só que aí não adianta vir em Pop Time, encher o saco, fazer publicidade com a Mind8, porque tá aqui o e-mail do Pop Time, é poptime@mind8.com. O que essa gente fala, eu não ligo. Opinião de esquerdista e cocô, para mim, o cocô tem mais valor, porque serve de esterco. A opinião de esquerdista não serve para nada. Inclusive, olha que interessante aqui, ó. Perfis pró-Lula atingem milhões com fake news sobre economia no governo atual. Quem publicou esse tipo de notícia? Pop Time. Incrível. Acontece que a própria esquerda sabe que essa PEC é impraticável. E o resultado das eleições norte-americanas colocou a esquerda em alerta. Eles viram que eles estão perdendo a população. E resolveram recuperar como? Com pautas populistas. Mas não para por aí. Além da derrota norte-americana, nós temos o efeito Marshall no Brasil, onde a população mais pobre despertou no país para a necessidade de empreender, de enriquecer, de melhorar de vida, de prosperar. Entendeu que ficar esperando migalhas de um Estado esquerdista que promove a escassez não é adequada, que ficar esperando que o Estado promova a melhora da sua vida não vai trazer melhoria nenhuma, que você precisa ir lá, pegar as suas ferramentas e melhorar de vida. E é papel dos legisladores criar essas ferramentas para as pessoas. E isso trouxe desespero na esquerda. O Pablo Marçal deu uma surra na política em toda a periferia de São Paulo, porque ele mostrou que a população da periferia não liga para essas políticas enfadonhas, engomadinhas, chatas, que só querem, de alguma maneira, enganar a população. Não, a população da periferia quer melhoria real. Eles querem aula de educação socioeconômica, aula de empreendedorismo, eles querem liberdade econômica, eles querem poder empreender e prosperar. Muita dessa gente, pessoal da esquerda, nunca botou o pé numa favela. Quando você vai lá, você vê que tem mercado, tem mercadinho, tem salão, porque essas pessoas querem empreender. E o Estado faz o quê? Vai lá e atrapalha eles. E isso que não pode acontecer. O que a Erika Hilton está tentando fazer é, mais uma vez, atrapalhar o trabalhador. A questão é que essa PEC é mal pensada, mal escrita e mal planejada. É típica de uma socialista, no padrão de escrita de uma pessoa que é filiada ao PSOL.